Beleza? Beleza, então certo, pessoal? Eu sou Neander Tavares, o Nequinhas. Esse é mais o Nequinhas Podcast. Histórias, músicas e risos. Hoje converso com o político Jadson Heleno. Ele que não é agricultor, mas adora plantar bananeiras. Reza a lenda, né, Jadson? Bananeira? Bananeira, é. Essa é nova. Essa é nova, essa é nova. Quem te contou essa nem eu sabia, não. Eu já ouvi de tudo na política, mas essa aí eu não ouvi, não. Jadson, obrigado por você ter vindo, por você ter aceito o nosso convite. Jadson é um cara muito gente boa, muito simpático. Tive a oportunidade de conversar com ele antes de ontem, não foi, pessoalmente? Tomamos um café, né? Tomamos um cafezinho lá no Duke Bill. Eu esqueci o nome da dona lá, mas queremos ela aqui. Patrocinar, tem que patrocinar. Fortalecer. Mas top o negócio lá no Duke Bill, é top demais, nunca tinha ido lá. Mas para começar, Jadson, quem é Jadson Heleno? Primeiro, te agradecer a oportunidade. Tá estourado o homem tá em tudo, em qualquer lugar aí. Você abre qualquer coisa, você abre o Instagram, o bonequinho já aparece, então o homem tá estourado. Obrigado pela oportunidade de estar vindo. Eu acho que o que você está fazendo é algo inovador, que é realmente mostrando primeiro o seu talento, um talento que veio para ficar, que está aí com o seu podcast. Recebe em nome de Jesus. Que é uma prata da casa e a gente tem que valorizar todas as ações de incentivar todas as ações, principalmente as de tecnologia. Então, quem é Jadson Heleno? Jadson Heleno nasceu aqui em Patinga, então sou filho de Patinga, filho do seu José Raimundo, metalúrgico, da dona Cleusa, professora, casado com a Nina, advogada, pai da Laís, 10 anos, pai do Eduardo, 10 anos. Então eu nasci e cresci em Patinga. Comecei minha vida muito novo como representante, sou formado em Direito, então formei na Faculdade Pitágoras em 2009 ainda, foi até mesmo o ano que eu casei. E de lá para cá a gente tem uma trajetória bacana, tanto no mundo privado como no mundo público. Como assim no mundo público? O Jadson começou aos 17 para 18 anos como estagiário na Prefeitura de Patinga. Essa é uma história boa que eu não sabia, né? Então, quando eu tinha 17 para 18 anos, era no governo Chico Ferramenta. Meu Deus. E aí, no governo Chico, eu entrei como estagiário. Foi uma experiência muito bacana, uma experiência inovadora, que naquela época, quando a gente fazia o segundo grau, geralmente na nossa época, nós já estamos com 40. Eu não tô ainda não. Mas você tá chegando. Tô quase lá. Naquela época, todo mundo que fazia curso técnico tinha que fazer um estágio. E prefeitura era o lugar que era sonhado por todo mundo para fazer estágio. Então eu fiz uma prova, passei na prova e fui estagiário na Prefeitura de Patinga. Fui estagiário do Departamento de Transporte e Trânsito na cidade de Patinga. E comecei a minha vida ali. Ao mesmo tempo, com 18 anos eu era estagiário da Prefeitura, eu concorri a presidente da Associação de Moradores no bairro Caçula, que é o bairro que eu moro até hoje. Sim. E aí, eu lembro como se fosse hoje, teve a eleição, nós fomos disputar a eleição. O Caçula é um bairro muito pequenininho, na verdade, Jardim Panorama. Só fala Caçula quem é do Caçula. Quem é do Caçula. É igual Vila Militar, a gente não aceita falar que é Vila Militar, mas... Vila Militar é Betânia, né? Todo mundo fala que é Betânia, não, tem o Vila Militar. O Caçula, nós disputamos a eleição. Quando eu disputei a eleição, eu sei que tinha um presidente na época, não vou lembrar o nome dele aqui agora. Ele foi candidato à reeleição e a primeira vez que eu fui disputar a eleição. E eu ganhei a eleição de 367 votos a 55. Eu sei que foi uma distância muito grande do voto. E aí aquilo ali foi, eu trabalhando na Prefeitura de estagiário, aquilo foi me motivando a tomar gosto pela coisa pública, por ajudar, por participar. Então a minha vida ela começou lá aos 18 anos. Mas de lá quando terminou o meu prazo de estágio, foi 1 ano de estágio, sim, foi 6 meses, renovado mais 6 meses, eu fui contratado. Naquela época eu poderia contratar na função pública, chamada de função pública. Hoje a lei não permite mais. Sim. Aí eu fui contratado, aí eu fui auxiliar de serviços gerais, fui oficial especializado, e aí eu fui caminhando dentro da prefeitura. Degrau por degrau. Degrau por degrau, até sair como secretário adjunto, hoje secretário adjunto, mas na época chamava chefe de gabinete.
trabalhei na Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente, que é a SESUMA, e depois tive uma rápida passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Depois saí da prefeitura, voltei para a vida privada, aí fui ser representante comercial, trabalhar de representante comercial, atendia 90% dos depósitos de material de construção de Patinga, e lá eu fui convidado em 2009, em 2008 eu fui convidado para disputar minha primeira eleição. E surgiu de uma maneira tipo assim, né? Inusitada é a palavra. Tá vendo, gente? O treino ao vivo é bom por causa disso. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Eu sempre ajudava um amigo chamado Chico do Panorama. Ele que é o culpado de eu entrar na política. O Chico está entre nós, seu amigo? Está entre nós. Chico do Panorama, queremos você aqui no Nequinhas Podcast. O Chico me colocou na Associação de Moradores e tal. Aí o Chico não pôde disputar a eleição para vereador. Sim. Aí o Chico chegou e falou assim, ó, nosso grupo, 4 pessoas, o nosso grupo, nós temos que ter um candidato a vereador. Aí eu olhar pra quem? Olhar pro gordinho mal acabado aqui, mas não, você tem que ser. Ele era um gordinho, né? Aí a mente continua, né? A mente continua agora. Gosta do doce. Meu Deus. E aí eu aceitei o desafio e falei, então tá bom, porque se o Chico saísse da chapa e não tivesse ninguém, teria que cortar outra pessoa. Eu falei, não, então tá bom, vamos ser candidato. Aí comecei a caminhada. E aí, só que eu trabalhando de representante comercial de manhã e à noite fazendo faculdade. Trabalhando de manhã, à noite fazendo faculdade. E aí, rapaz, um dia eu cheguei lá na sede do partido, quem estiver acompanhando que for o candidato sabe disso. O partido coloca assim, quem são os candidatos? Fulano, Beltrano, Beltrano. Aí faz uma matemática, porque você tem que bater a legenda para eleger, né? Sim, sim. Aí, moço, eu cheguei lá. Quando eu olhei a lista, tinha fulano de tal, 1000 votos, ciclano, 1500, fulano de tal, jato, 50 votos. Falei, não, esses caras estão me levando a sério, não. E aí, por quê? Porque eu não tinha interesse nenhum em ser candidato. Porque o Almeida falou que se eu candidatar, eu tiro 80 votos. Ele falou assim, desiste. Já tinha uns me iludindo aí querendo que eu candidatasse, sabe? Então eu falo assim, não entra não, você é homem de 80 votos. Só 80? Só 80. Ah, eu te dou mais eu dou. Aí, o que aconteceu? Esses 50, rapaz, acabou que eu fui candidato, fiz uma eleição bacana com os amigos, com esse grupo nosso, com o Chico Panorama. O grupinho? 4 a 5 pessoas. Virou quantas pessoas esse grupo aí? 1179 votos. Meu Deus. 1179 votos. E aí, tipo assim, foi algo formidável. Porque eu não imaginava que teria os 1179. Pra quem tinha 50, né? Pra quem tinha 50 na lista. Abre o olho, hein, teu? Na lista. Ou seja, nunca desista do seu sonho. Ué. E aí, aconteceu o que aconteceu lá em 2008. Chico ganhou, não levou. Quem então assumiu, não levou. Acabou que o Robson virou presidente, era presidente da Câmara, virou prefeito. E como eu tinha sido candidato no partido do Robson, eu fui convidado para voltar para a prefeitura por causa da experiência que eu já tinha de prefeitura. Como eu já tinha trabalhado na prefeitura quase 10 anos e tinha saído para ir para a iniciativa privada, aí me convidaram novamente para voltar para a prefeitura. Aí eu voltei como diretor de energia e saneamento. Mas você já é eleito? Não, eu não fui eleito. Eu tive 1179 e não fui. Não foi? Que não. Isso, cara? Hoje a gente tem em Ipatinga vereador eleito com 700 e poucos votos. Na época eu tive 1179 e não fui eleito. Mas aí, beleza. Na época trabalhando, estudando, e ainda, antes de eu formar, falei, não, vou casar. Encontrei a Nina, minha esposa, na faculdade, a gente estudava junto. Deu nela um jab? Dei nela um jab, falei, não posso perder não, vou casar. E aí já casei na faculdade. E foi quando eu recebi o convite para ir para a prefeitura, para voltar para a prefeitura, que eu já tinha trabalhado na prefeitura. Aí eu voltei para a prefeitura como diretor de energia e saneamento, depois fui promovido a secretário adjunto, e dentro desse trabalho, em 2012, eu voltei a ser candidato a vereador. Falei, não, vou ser candidato a vereador de novo agora, mais experiente, né? Agora eles não podem falar que eu vou ter só 50, que eu já tive... Já teve 1179, 1179, então vamos dar uma melhorada nisso. E aí o que aconteceu? Fui lá, passei para 1939 votos. Aí já fui o mais votado do meu partido. Quase dobrou, hein? Quase dobrei o partido. Dobrou, hein? Quase dobrei a votação. Quase dobrou o voto. Aí fui o mais votado do meu partido. Aí já entrei de cara, já entrei, ganhei a eleição. Então tudo começou
quando eu tinha 18 anos, na Associação de Morador do Caçula. Ou seja, essa vontade de sempre poder participar da vida da comunidade, essa vontade de estar próximo, de ter empatia com o próximo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de buscar ter conhecimento. Porque muitas das vezes você só não pode passar por um lugar, você tem que passar e deixar a sua história por esse lugar. Então, quando eu fui vereador nessa cidade, eu tenho muito orgulho de falar que eu fui vereador, eu lembro de cada passo quando eu comecei. Eu lembro de tudo que eu tive que fazer, de caminhar, de buscar, de convencimento, de mostrar quem que eu era para a sociedade. E aí, tive 4 anos de mandato, foi um aprendizado, porque eu conhecia muito do Poder Executivo. E quando eu saí da prefeitura, que eu fui para a Câmara, eu sofri demais. Por quê? Qual tipo de sofrimento te assombrou nessa mudança? Uma mudança não tão radical, mas... É por isso que é bom que as pessoas se entendam, tem que entender. Uhum. Por que eu sofri muito? Porque quando eu trabalhava na prefeitura, eu executava. Então, eu fui diretor de energia e saneamento. Correto. Eu fiz 179 obras de iluminação em Patinga. Você pode pegar o Kart Clube, foi eu que iluminei. Você pode pegar todas as praças do Veneza, foi eu que iluminei. Do Esperança, do Bom Jardim, do Nova Esperança. Eu fiz 179 obras de iluminação. Então, quando você vai pegar dentro da Secretaria de Serviço Urbano e Meio Ambiente, todas essas políticas que hoje as pessoas vão lançando aí, minha cidade limpa, isso tudo foi projetos e programas que nós fizemos lá atrás. As pessoas até lançam hoje cidade limpa, mas não sabem fazer o cronograma, não adianta. Não pode só lançar uma campanha. Você tem que lançar uma campanha, mas tem que ter... E executar ela. mas você tem que ter conteúdo para ela funcionar, porque é muito fácil só lançar uma campanha. E aí, quando eu fui para o Legislativo, que eu cheguei na Câmara, rapaz, eu não consegui executar nada, eu só tinha que mandar ofício. Solicito que retire isso. Aquilo me dava uma agonia. Por quê? Porque a função do vereador é outra totalmente diferente. É fiscalizar os atos do Poder Executivo, legislar. Mas o vereador, ele é a primeira porta que a sociedade sempre bate. Então, o que acontece? A população vai na Câmara. Porque a população não acha o prefeito. Vai achar no dia que a gente for. Aí a porta vai ser aberta. Escreve isso aí, entendeu? Então... Escreve isso aí. Anota aí. Anota aí. Entrar pela porta da frente todo dia. Porque o que acontece? Só existe isso quando o cara é candidato, o cara faz discurso. E é isso que mais me indigna. É o discurso só no período eleitoral. Porque a gente não pode viver discurso, a gente tem que viver de atitude. Eu, quando eu era presidente da Câmara, pode perguntar a qualquer um que chegava lá. Só não falava comigo se eu não tivesse. Se eu tivesse, ele falava comigo. Tinha servidor da Câmara que nunca tinha pisado na sala da presidência. Nunca tinha pisado. Porque aquela sala parecia que ela era um templo. Um templo, uma coisa endeusada. Meu Deus. E não. Então, o que a gente tem que fazer? É mostrar que realmente para que está ali. Então, tudo isso que eu estou contando com pouco tempo aqui é o Jadson. É um cara que nasceu aqui, foi criado aqui, que estudou e formou aqui nessa cidade, que não saiu da cidade, que continua na cidade, que não aparece na cidade só de 4 em 4 anos, porque tem uns que perdeu e eles vão para a praia. Então, não aparece só de 4 em 4 anos, mas está sempre na vida da cidade. Então, é isso que eu acho que é importante, é você ter o que falar. E isso é bacana que você está falando aí, porque para quem não sabe, o Jadson, hoje ele trabalha em Brasília, correto? No Senado Federal. No Senado Federal. E vira e mexe a gente vê essa carinha, não tão redonda mais, né? Mas, essa cara larga. Essa cara larga aqui. Ô Jadson. Mas você viu que a dieta funcionou. A dieta funciona, a dieta. Cortei só o arroz. Meu Deus. É porque depois da bariátrica não consegue comer arroz. Então... É mesmo? Tô brincando, come, mas é pouco. É mesmo. Tô brincando. Você tá preocupado, você tá doido pra fazer? Ô, gente, e nos bastidores aqui, tá me falando que tá doido pra fazer. Não faço. Vou convencer. Nome de Jesus eu não vou fazer. Então não vai emagrecer. Mas comer é bom demais. Não, mas eu já fiz de tudo. Não tem jeito não. A gente é gordo, não é à toa, né? Não, tem um motivo. Você acredita que o envolvimento com a política dentro da prefeitura aí que te levou a ser um candidato, a querer entrar? Porque tem pessoas que trabalham lá dentro, mas nunca tem esse estalo. O que realmente
Um dia você falou assim, cara, eu vou entrar nesse negócio, eu acho que eu posso contribuir, ou isso foi algo que aconteceu naturalmente? Eu vou te contar duas coisas. Sim. Não, você tá no... Você quer sentar aqui? Que ninguém sabe. Vamos trocar? Você... Que ninguém sabe. Vou te contar duas coisas que ninguém sabe. Acho que a primeira coisa da política na minha vida é o meu avô paterno, o seu Júlio, já faleceu. O vô gostava muito de política e meu pai não gostava de política. Meu pai. Sim. Então, eu sempre vi o vô em política. Mas o que mais me motiva a ser candidato, a buscar... O que me vamos supor, o que você fala assim, por que seu desejo de ter sido candidato a prefeito? Por que você foi candidato a prefeito? E por que você já é pré-candidato? Vamos, com certeza, mas pode falar já? Não sei. Esse negócio de pode falar pra mim é uma palhaçada, umas regras bobas. Vai que a Justiça Eleitoral vai pegar a gente, porque com certeza eu sou pré-candidato. Não, então é com você, ué. Então... Justiça Eleitoral, se você me multar, a culpa é do Neguinho. Porque eu não vou perder a oportunidade de falar num programa desse tá estourado, que eu sou pré-candidato. Eu sou pré-candidato. Jesus amado. Explodiu. Não é, tá bom, já tá confirmado, tá, gente? Porque tem gente aí que cisma ainda. Tem gente cisma, dá pra você ver. Cisma que você de falar que não é pré-candidato, que não vai ser candidato. Mas lógico que vai ser, ué. Então... Lógico, os caras, uma bobeira, rapaz. Inclusive, vou avisar, nós já temos umas chapinhas boas de candidato a vereador montadas, tem umas 3 chapinhas, só que não pode contar não, senão eles vão lá e buscam os candidatos. Busca. Tem que ficar debaixo. Mas o que você falou? Eu já esqueci, eu não mudo tanta conversa. O que você tá perguntando mesmo? Eu perguntei o que te levou. Beleza. Por exemplo, por que... Não, vou te dar o fundo de reportagem. Dá o fundo de reportagem. Fundo de reportagem, que eu não contei pra ninguém. Eu já te contei que primeiro eu vou. Meu Deus. Primeiro foi seu avô. Aí. Querem vai? Depois, aqui ó, quem faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu falar com você. O que me motiva a buscar ser prefeito de Patinga é uma coisa que quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Tem muito tempo, hein? Tem bastante tempo. Tô com 32 agora. Então, eu tava na terra da minha mãe. E naquela época, o Chico Ferramenta tinha acabado de ganhar a eleição em Patinga. Foi o primeiro mandato do Chico Ferramenta. E aí, menino, eu tava na cidade da minha avó, chamada Cipotânea cidade. Olha como é que as coisas marcam a gente e vem no coração da gente. Aí quando chegou lá nessa cidade... Cipotânea, olha pra você ver. Um abraço pro pessoal da Cipotânea aí, ó. Tem um amigo que vai ser prefeito lá agora também, o Tom vai ser prefeito lá. Tom, queremos você aqui, hein? Vem de Cipotânea, tá longe, 400 km, mas vem. Não é nada, não. Daqui esse podcast tá tão estourado, segundo esse homem, que daqui hoje não vou poder pagar pros convidados. Exatamente. Em nome de Jesus. Vem até de avião. Aí... O pessoal tava todo mundo conversando, porque o Chico tinha sido candidato, naquele negócio de luta sindical, né? Pá, deitar na frente do ônibus, aquela coisa toda. E aí, o pessoal falou assim, ei José, e o homem lá, como é que tá? Aí o pai falou igual você fala todo dia, tá estourado. Aí lá é máquina pra tudo enquanto é lado, lá é obra pra tudo enquanto é lado, o homem tá arregaçando trabalhar. E aquilo ali ficou no meu coração. E toda vez que eu vejo que nós temos uma cidade, que é uma cidade de potencial, que é uma cidade que pode gerar oportunidade, porque nós estamos vivendo 2 dilemas, que nós vamos chegar nele lá na frente. Sim. Mas, respondendo a sua pergunta, nasceu daí essa vontade. Aí, olha como é que é coisa muito bacana, e quando você mentaliza aquilo, Deus provê, porque tudo na vida da gente é Deus. Primeiro tem que ser Deus, depois é o resto. Passou-se os anos, eu fui ser estagiário de quem? Do Chico Ferramenta. Sua história me faz lembrar, você sabe quem? De Davi. Davi da Bíblia, você conhece a história? Não, conta pra nós. Davi, vou resumir a história aqui de Davi, né? Porque aí fala de promessa. Davi foi ungido, né? Deus mandou o profeta ir na casa de Jessé, ungir um dos filhos dele. Jessé foi ungir um dos filhos, passou todos os filhos, não era. Aí foi pegar Davi, que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Aí ungiu Davi, falou assim, esse aqui vai ser o rei de Israel. Porque quando o profeta ia na casa de alguém, ou era para vir com a palavra de correção, ou estava ali para ungir alguém, estava trazendo uma bênção.
E Davi ele é ungido rei, mas existe um período entre a unção até ele se tornar rei. Então a sua história aí me lembrou porque você recebeu, entre aspas, uma unção quando você tinha 8 anos. Uhum. E aquilo bateu no seu coração e falou assim, eu gosto desse negócio. Sim. E outra coisa que me chama a atenção é que quando Davi ele foi ungido, né? Mas não foi ungido hoje, amanhã virou rei. Passou, se eu não me engano, 17 anos ou 13 anos, que eu confundo o período entre Davi e José, que é bem parecida a história. Uhum. E Davi, a primeira coisa que Davi fez, ele foi pro palácio tocar harpa para Saul, que era o rei. Que Saul estava cheio de demônio, todo angustiado. Ele falou assim, eu preciso de um músico para tocar para mim, porque só a música que vai me dar paz. Aí o pessoal falou assim, nós conhecemos um tal Davi, o cara toca harpa bem demais. Aí o que ele fez? Ele foi fazer estágio no palácio. Aí. Então quer dizer, da mesma forma que você fez estágio com Chico Ferramenta, Davi fez estágio com Saul. Saul, sem saber, estava treinando o substituto dele. Então Deus, quando ele tem um projeto na vida do homem, ele cria situações para aquela pessoa treinar. Então, tem certeza que se um dia você vai ser prefeito de Patinho, porque desde os seus 18 anos, Deus está te treinando para isso. Amém. É forte, receba, Vasco. Toma posse. Meu Deus. Hã? Ô, gente, faz um pix aí para ajudar a obra, amém? Brincadeira. Mas é sobre isso, cara. Entendi. Então, tudo na nossa vida tem um propósito e tudo na nossa vida tem um processo. O processo é dolorido, né? Então, a visão que você tem de ser prefeito de Patinho, você está no processo ainda. E tenho certeza que você já levou muita pancada. E diz que para atingir o propósito, você tem que suportar o processo, Tem né? que suportar o processo, papai. Senão não chega lá, não. Você estava me contando em off que teve uma pessoa que foi colocar o nome para ser candidato e durou 24 horas. 24 horas. O Glauber esteve aqui ontem, deu uma entrevista bacana para nós. E ele foi pré-candidato a vereador durante 24 horas. Ele anunciou e daí 24 horas ele já falou assim, não quer mais não. Porque não é pra ele. Ele falou, cara, eu tenho mais a perder do que a ganhar. Entendeu? É uma pessoa que do vai... bem, né? Um cara do bem, um cara tipo trabalhador. Assim, mas começou a ser atacado só dele falar que ele ia ser pré-candidato. Inveja. É. Inveja. Mas prossiga aí na história, que eu entrei na história de Davi que tô perdido. Não, perdemos não. Aí eu já te contei a história. Então, o que nasceu dessa história que eu te contei. Que eu nunca contei pra ninguém, agora tá no mundo, né? Agora tá em nome de Jesus. Vereador, além de ficar... Você falou que o vereador tem 2 funções. Pela Constituição. Pela Constituição. Fiscalizar. Legislar. Criar leis. Criar leis. Isso. Mas essas leis, que benefícios trazem? Porque, confesso para você, sou até um pouco leigo no assunto, não poderia ser, mas confesso que sou um pouco leigo, mas eu não consigo ver, na grande maioria, não na totalidade, mas você vê que os vereadores passam lá e você não vê diferença. Só trocam os nomes. Qual que é o segredo para ser um bom vereador? Você, por exemplo, eu sei que pelo menos a vida de uma pessoa você mudou, que ela teve aqui e falou. Sim, a Lorena. E não foi combinado. A Lorena chegou e falou, ó, o Jadson, eu falei assim, o Jadson vai vir aqui. Não, é esse Jadson mesmo. Esse cara, eu tava vivendo uma fase difícil da minha vida, eu passei em frente ao projeto Mãos de Fada, não é isso? Mão dos Sonhos. Mão dos Sonhos, projeto Mãos dos Sonhos, e a minha vida daquele dia pra cá, ela mudou, ele conseguiu me resgatar. Você não acha que a galera de hoje tá um pouco parada, não? Tipo assim, você não vê tanta... Eu acho que tem formas, várias formas de ajudar o povo e não se ajuda. Primeiro tem que entender que cada um tem um carisma. Uhum. Cada um tem um carisma. Cada um tem uma missão. E a política ela ficou muito segmentada, principalmente para vereador. O que eu acho que ela deveria ter é uma discussão mais ampla. Eu, por exemplo, Jadson, eu nunca tive uma bandeira. A minha bandeira sempre foi a cidade. A minha bandeira sempre foi buscar projetos que poderiam contemplar todos.
A minha bandeira sempre foi ouvir as pessoas, ter empatia, se colocar no lugar do próximo, estudar muito, conhecer. Então, sempre foi meu lema. Eu sei o que você fala, sei o que você sente. Quando a pessoa sente assim, eu acho que tem que engatar. Estou profetizando. Meu Deus. Então, eu acho que você já deve candidatar, porque... Chupa, teu! Se você tá percebendo que tá faltando algo que você pode completar... Sabe por quê, cara? Você vê que às vezes com as suas limitações você consegue muita coisa. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tenho minhas limitações. Mas quando a gente tenta, você consegue levantar fundo, você consegue ajudar as pessoas. E não é sempre que você vê essa boa vontade. Talvez, eu não sei, não estou aqui apontando dedo de ninguém, nem jogando pedra de ninguém. Talvez porque aquela pessoa já é tanta cobrança em cima dela, que ela não vê a coisa desse jeito. Não sei se você está conseguindo entender. Que eu tô aqui demonstrando mais ou menos o povo. Eu estou entendendo, mas o que acontece? Muitas das pessoas, eles se perdem no caminho. Uhum. Tem gente que luta a vida toda para chegar na Câmara. Quando ele chega na Câmara, ele parece que ele põe uma viseira. Ele esquece de tudo que ele passou para chegar. O que você nunca pode esquecer, nunca, é a sua essência. Porque a maior gratidão que pode ter não é você sair, é você poder voltar. Muitas pessoas que saem não conseguem voltar. Por quê? Porque quando tiveram a oportunidade, quando tiveram o poder na mão, fizeram tanta cagada que hoje não conseguem voltar. Então, esse que é o grande... Quando eu fui no meu primeiro mandato, que eu te falei que eu sofri até um pouco no primeiro mandato, porque o vereador sempre mais pede do que faz, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou exercer o meu papel constitucional, que eu vou fiscalizar, vou criar as leis e tal. Então, vai dar lei. Se você digitar ali no site da Câmara, você vai ver que eu tenho mais de 200 projetos de lei aprovados. Ou seja, eu trabalhava para poder fazer essa inserção. E ajudar a sociedade. Aí, quando você pega isso, eu falava assim, mas só isso vai bastar? Não, porque a sociedade começa a te procurar porque não tem remédio, porque não tem um médico especialista, porque o transporte não funciona. Então, aquilo ali, eu falava assim, não, eu tenho que sair do comodismo, de eu não ficar aqui só falando que eu estou legislando, que é uma palavra bonita, né? Que ninguém entende, mas eu vou para a atividade. Então, no meu primeiro mandato, eu criei um projeto social chamado Praça da Alegria, com um gabinete itinerante. Aí, o que era isso? Todo mês, uma vez por mês, eu busquei boas pessoas que tinham a mesma intenção que a minha de ajudar a cidade e comecei com esse projeto social chamado Praça da Alegria, que não foi eu que inventei. Eu peguei com o vereador de Coronel Fabriciano, na época, o Adriano Martins, ele me ajudou a montar o meu. Eu fui lá, conheci o dele e montei o meu de outras formas. Deu uma lapidada para o modelo Ipatinga. Então, uma vez por mês, eu montava um gabinete itinerante num bairro, onde eu ficava atendendo com o meu gabinete, com os meus assessores. Ao mesmo tempo tinha um corte de cabelo, ao mesmo tempo tinha manicure, ao mesmo tempo tinha atendimento jurídico, ao mesmo tempo tinha brinquedos para as crianças. Tudo isso eu ia fazer. E por que eu fui fazer isso? Porque quando a primeira vez que eu montei o gabinete itinerante, nós montamos uma barraquinha, gabinete e tal. Só que quem foi lá? Poucas pessoas que queriam a demanda, que entendesse aquilo ali. Quando nós fundamos o projeto social Praça da Alegria, aí a gente chegava, montava um monte de tenda bonita, aquele monte de gente trabalhando. Aí o que a pessoa vinha? O cara vinha para cortar o cabelo, a mulher vinha para fazer a maquiagem, a unha, e cortar o cabelo também, e aferir a pressão. A gente tinha uma parceria muito grande com a Embeleze e com a ProImagem, que eles mandavam os enfermeiros, técnicos, tudo para tirar pressão, para glicemia. Então as faculdades, o que eu fiz? Eu fiz a parceria com as faculdades. E ali as pessoas iam de graça, eu não tinha que gastar nada. Na verdade, eles compraram comigo um sonho, e tem aquela frase, sonho que se sonha junto. Então, nós sonhamos junto e o projeto funcionou.
Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. O menino é artista, eu só testei Meu ele, Deus. sabe a frase. Então o que acontece? Quando nós fundamos o Projeto Social Prato da Alegria, eu atendi 20 mil pessoas. Teve um dia no Bom Jardim que o pessoal, eu levei 35 cabeleireiros no Bom Jardim, que o Bom Jardim é muito grande. Nós cortamos 410, 420 cabelos num dia. Meu Deus. Ou seja, se a gente quiser, a gente faz. Aí eu poderia falar com você assim, é papel do vereador fazer isso? Não. Mas eu deixei de cumprir meu papel lá na Câmara? Também não. Mas eu pude me doar. É isso que eu acho que falta hoje. Acho que falta as pessoas terem empatia. Só que o que está acontecendo na política? A pessoa, ela quer segmentar. Ah, mexo só com cavalo. Então eu vou mexer só com cavalo. Não, eu tenho bons projetos de lei do mundo animal. Hoje em dia, o tema hoje é autismo. A primeira audiência pública da Câmara de Patinga sobre autismo é minha. Foi eu que fiz. Foi a audiência pública que mais deu gente, mais de 400 pessoas dentro da Câmara de Patinga. A semana de conscientização do autismo é projeto de lei meu. Hoje eu vejo as pessoas falando, mas eu estou te falando que há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, já tinha alguém se colocando no lugar. Sim. E aí você pode falar assim, mas você tem um filho autista? Não. Mas eu tenho o dever de primeiro conhecer, depois acolher e depois fazer aquilo que me é dada a função, que é ser vereador. Então eu fui lá e criei a semana de conscientização. Hoje o tema está em voga, está todo mundo falando. Sim. Mas e lá atrás estava? Não. Então lá atrás nós fizemos. Desde quando o mundo é mundo, você vê todo mundo reclamando de transporte coletivo. Não vê? Lá atrás, eu já mostrei onde está o erro do transporte coletivo em Patinga. E aonde que está esse erro? Pode contar ao vivo que a gente conserta. Não, que isso? Mas deixa eu te falar. é só ir na Câmara e ver a audiência pública, durou 3 horas. Então, o que acontece? Ele tá lendo as perguntas, gente. Ele fica lendo. Tem. A galera tá comentando. Então, né? o que acontece? Nós tivemos audiência pública. Para discutir o transporte coletivo na cidade de Patinga. Então, esse problema, como é que ele está hoje? Está do mesmo jeito. Por quê? Porque as pessoas não têm atitude. Porque quando entra, através de um discurso, porque tem 2 coisas aí, chama a atenção do povo. Atenção! Atenção! Gente, vou ter um programa com bateria, com guitarra. Não, tem que ter aquelas vinhetas para entrar. As vinhetinhas, Nós vamos consertar esse programa. Vamos colocar as vinhetas. Você está falando do transporte, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje com discurso e realidade. Tem muita gente que faz o discurso, é lindo fazer o discurso. Mas na hora de executar não sabe. Como, por exemplo, resolver a situação da Copasa. Aqui é eu que estou falando, viu, gente? O nosso, então, queridíssimo prefeito Gustavo Nunes, que eu votei nele, então, como eleitor, eu posso falar, eu não votei no 100 Jades. Meu Deus. Mas tem chance. Tem chance. Mas como eleitor... Pode pôr água? Pode. Mas é porque tá ao vivo agora, é água? É água. Gente, é mentira, nós gostamos de refrigerante. Como eleitor, eu posso cobrar. Gustavo prometeu uma coisa que não dá para cumprir. Não tem como tirar a Copasa. Entendeu? Mas você acreditou. Eu acreditei. Você acreditou? Eu acreditei. Você sabe por que eu votei no Gustavo? Tô falando isso aqui agora. Voto é secreto, pra você falar não. Isso não, é secreto na hora de você votar lá. Depois que você votou, você pode falar que você votou. E tô falando isso agora, se por um acaso eu votar em você e você não cumprir, eu falo, outro não vai falar, não cumpriu. Mas o que eu tô prometendo? Não tá prometendo nada, mas eu tô dando um exemplo. Entendi. Tô dando um exemplo. E o Gustavo, o que a imagem que ele vendeu é a nova política. E, assim, na minha opinião, humildemente falando, não tem nada de novo. Talvez ele possa nos surpreender no resto desse ano e mais o ano que vai vir aí, né? Talvez ele nos surpreenda. Qual seria a surpresa? Fazer alguma coisa para a cidade,
Porque um exemplo, vou te dar um exemplo aqui, como ipatinguense. Sim, Ipatinga tá usando o slogan Cidade do Futuro, não é isso? não sei. Se eu não me engano é isso, Cidade do Futuro. E você vê que a cidade do futuro hoje, do Vale do Aço, aqui na minha opinião, pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô acompanhando, é a cidade do Paraíso. Que o prefeito do Paraíso, Bruno Morato, forte abraço, queremos você aqui. Nós entrevistamos ele lá na prefeitura, eu quero entrevistar ele aqui. Bruno Morato, ele tá fazendo um trabalho excepcional, junto com o vice. Vou até te perguntar, qual que é o que você olha para escolher um vice-prefeito? Porque o Bruno acertou em cheio. Porque o Oliveirinha trabalha com ele. É igual Ronaldo e Rivaldo 2002, Romário e Bebeto 94. Porque os caras estão trabalhando em conjunto. Não, vão fazer acontecer. E infelizmente, eu não estou vendo isso dentro de Ipatinga. Parece que o vice não tem sala mais, né? Eu nem sei quem é o vice mais. Se tá lá, acho que não tem sala mais. É o Alex, né? É um cara bom. É um cara bom. Eu quero recebê-lo, eu quero conversar sobre isso com ele. Então, cara, tá muito na mesmice. Porque esse negócio de remendar asfalto, pintar, fazer isso aí é obrigação. A população tá querendo algo tipo assim, não, agora esse negócio vai dar certo. Agora nós vamos trabalhar. Então tem que criar alguma coisa aí pra dar um up. Porque Ipatinga só cresce pra cima agora. Não tem como crescer pros lados. Tá tudo ocupado praticamente, né? Então... tá aqui minha crítica, eu já tô desabafando. Deixa eu tomar um refrigerante aqui. Põe entrar. Gustavo Nunes, queremos você aqui no Nequinhas Podcast. Ele não vem aqui nem se pagar. Já chamei ele um monte de vezes. É mesmo? Já mandei. Quer mais? Você já viu o gordo enjeitar refrigerante? Não enjeito, não. O Gustavo, o pessoal, todo início do mês, eu faço a caixinha, né, gente? Quem vocês querem aqui no Nequinhas Podcast? Aí eles falam, quero fulano, quero Bertano, quero Jades, quero isso, quero aquilo. Aí, por exemplo, você foi desse jeito, você foi uma indicação. Pessoal, vou chamar esse cara agora. E nos atendeu prontamente, foi muito rápido, nós combinamos. E o Gustavo eu não consegui. Nardielo vai vir aqui, já veio o Robertinho. Gente, nosso podcast é um podcast que todos são bem-vindos e todos têm voz. Tô aqui falando e converso com ele numa boa, tem nada contra ele. Quero que ele me surpreenda, porque é ele que tá dirigindo o carro que eu tô dentro. É isso. Então eu não quero que ele faz cagada não, que eu tô dentro do carro, véio. Entendeu? Cumprir as promessas, tá? Não, a da Copasa não tem como cumprir não. Falando, e qual que é a ideia de um vice-prefeito? Como é que você escolhe um vice-prefeito hoje? Você já tem um vice em mente? Nequinha do podcast? Pode ser você, né? Moleque! Acabou, irmão! Convite feito ao vivo? Ao vivo! Pra vice 2024, Nequinhas do podcast. Então não vai arregaçar. Nossa Deus! Mas qual que é eu não tô conseguindo achar a palavra correta aqui, mas eu sei que tem uma palavra certa. Mas o que você olha para escolher um vice-prefeito? Na verdade é o seguinte, vice é composição, é simpatia, é amizade, naquele momento ali que você vai dentro de um trabalho. Eu sou um cara muito de grupo e eu sou um cara muito de ajuntamento. Eu acho que a gente tem que trabalhar a união. Correto. Um grupo de coalizão. Porque eu não vejo interesse pessoal meu, eu vejo interesse da cidade. Então, quando eu olho um vice, é alguém que pode somar comigo para a cidade. Não se você pegar os últimos vices aqui, os caras foram tudo chutado. Tudo, não foram respeitados como vice. Não. Eu acho que o mínimo que você pode fazer é respeitar a pessoa que te ajudou a ganhar a eleição. Então, você tem que tomar esse cuidado. Então, dentro dessa composição para ano que vem, eu quero ter do lado uma pessoa que vai somar com a gente, que vai buscar, que tá aí no páreo também para vir com a eleição. Que vai continuar com você na caminhada. Não, lógico, não existe esse negócio mais não, só deixa eu te falar. Se cada um souber seu lugar, o prefeito, ele sabe quando tem isso? Quando a pessoa é insegura.
quando a pessoa não tem capacidade, quando ele não é um líder. Aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que ir lá trancar a porta do vice-prefeito e mandar o cara embora. Então, pra que isso? Se o cara ganhou, se o cara foi útil com você pra você ganhar a eleição, depois você governar ele não é útil. Então, parabéns ao Bruno, que tá lá fazendo um bom trabalho. Excelente. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é muito meu amigo, e ele e o vice dele estão fazendo um bom trabalho, que é o Marcos Vinícius Coronel Fabriciano. Queremos você aqui, Marcos Vinícius, Então, top de linha. O Marcos Vinícius é um cara fantástico, um cara que eu admiro, que eu respeito. Corajoso no mundo. Corajoso no mundo. Então, eu acho que a gente precisa de homens públicos assim, que tem coragem de realmente buscar fazer o que é necessário fazer. Correto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muito se fala. Agora, gente, eu não tô lendo mais nada. Tá vindo a ideia que eu tô Mentira, fazendo. tá toda hora um manda zap pra ele aqui, manda ele fazer uma perguntinha discreta. Muito se fala que o Gustavo não governa. Eu quero ouvir sua opinião sobre Minha isso. opinião? Sua opinião. Tá na chuva é pra molhar, patrão. Então muito se fala que quem governava era o Robertinho. Aí primeiro eu quero saber se é verdade que quem mandava Eu não sei, não tô na prefeitura. era o Robertinho. Não, eu quero saber sua opinião. Ué? E quero saber se o Robertinho sabe quem tá governando, se o Gustavo não governa. Até onde eu sei, a figura que foi eleita para ser o prefeito, é ele que é o prefeito. Então é ele que tem que responder essa pergunta. Ele tem que responder, ele que é o prefeito. Então, eu tô igual você, tô dentro do mesmo barco. Eu não compactuo e não comungo com o que está acontecendo em Patinga. Diferente. Sim. Eu respeito porque eu respeito o resultado das urnas, o resultado democrático. Eu acho que não escolheram o melhor para Ipatinga. Tiveram a oportunidade, mas tudo tem seu tempo. Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Então, porém, agora te falando com muita seriedade, isso é o que está na cidade. Mas eu vejo que Ipatinga hoje falta a figura de um líder, falta a figura de um prefeito. Antigamente, eu te contei o caso quando eu era criança, que perguntaram como é que estava o prefeito, e o pai falou, lá tem um prefeito. Entendeu? Então hoje eu sinto falta disso, e Ipatinga perdeu com isso. A gente não... Na verdade tem muitos anos, tem muitas... Sim, né? Você não tem essa figura hoje de um prefeito. De um prefeito. A verdade é essa. As pessoas não respeitam. A verdade é essa. Deixa eu te falar, como que se faz uma boa prefeitura? Sem, igual você falou algo aí que me chamou a atenção, é algo que eu gostei de ouvir, na questão do... eu não defendo uma bandeira só. Que eu acho muito limitada essa coisa de defender uma bandeira. Eu defendo a causa animal, né? Meu amigo Teu Almeida está nos assistindo aí, ele defende a causa animal. Aí o outro, não, eu defendo, vou lembrar do Tiririca, querendo você aqui, hein, Tiririca? Eu defendo a galera do circo. O teu tá ao vivo aí? O teu tá na área aí. Teu é um fenômeno, tá? Meu amigo. Fenômeno. O teu gratidão eterna por você. Aí tem o outro que defende a causa da educação. Aí fica uma briga, não, se é uma coisa que eu defendo, eu assino embaixo. Se não é, talvez vai ser bom pro próximo, mas eu não vou assinar. Então eu quero que você me fale como que a pessoa faz uma jogada aí que consegue governar para todos. Eu acho que o segredo está em governar para todos e a galera fica governando para um só. Posso te dar um exemplo? O erro, na minha opinião, posso estar errado, se eu estiver errado, você como político, você pode falar, só né, que eu discordo. Já fui político, hoje não. Né? Mas tá correndo na veia. Sim, claro. Na minha opinião, o erro do Bolsonaro foi governar só para um. Te falo por quê. E quero o Bolsonaro, que um dia vocês vão ver ele aqui também. Traz o mito aí. Traz o mito aí. Bolsonaro é um camarada de boas ideias, de boas intenções, mas é um camarada que não tem muita sabedoria para falar. Então ele tem esse erro. É um cara temperamental. E a partir do momento que você é eleito, por mais que você disputou com o candidato que é seu opositor,
a partir do momento que você foi eleito, você está governando até para aquele candidato. Claro, lógico. E o Bolsonaro não soube separar isso. Sim. Ele continuou muito batendo no lado de lá. Então eu acredito que até uma escola pra gente, eu posso um dia disputar a prefeitura contra você, por exemplo. 2024. Não, esquece, misericórdia. Mas, se você ganhar, você vai ser meu prefeito. E se eu ganhar, eu vou ser seu prefeito. Então, eu acho que essa rivalidade intensa só traz prejuízo, cara. Eu voto contra por causa disso. Não, eu acho que tem que arrumar uma forma de fazer o bem para todos. E a gente, infelizmente, não vê isso. Perfeito a sua colocação. Você fez ela a nível federal. Ó, me contrata aí, hein? Como é que é o nome do homem lá? Rodrigo. Rodrigo Pacheco. Queremos ele. Você consegue trazer ele aqui, não? É mais difícil, mas vamos tentar. Eu não prometo coisa que eu não cumpro. Isso aí, cara. Eu tenho uma frase que é o seguinte: quem faz promessa é político. Eu assumo compromisso. Top demais. Então, é assim que a gente faz. Mas vamos lá, você fez uma explanação perfeita, você fez ela a nível federal. Boa noite, o cara da Orbitec tá aqui, como é que é o nome dele? Lucas? Esse é fenômeno. Fala, ô Lucas. Tô esperando sua logomarca, hein? Ô Lucas, pode só mandar a logomarca, que é tudo 0800, porque só ter a Orbitec aqui é sucesso, tá? Meu Deus. Manda pra nós aí. O Lucas é o nosso coordenador geral de campanha. Laodiceia falou assim, Jadson vai governar para todos. Isso aí, Laodiceia, a ideia é essa. Vamos lá. Vamos lá. Ele faz a pergunta, ele para da pergunta. Porque o povo vai comentando aqui, você viaja. Tá bombando, deixa bombando. Deixa bombar. Gente, tem um monte de mandando no WhatsApp dele, mas eu não tô deixando ele ler as perguntas no WhatsApp. Vou até desligar aqui, eu não vou olhar. Tem gente que não entra na live ao vivo porque tem medo de aparecer o nome, né? Aí tá mandando no zap. No zap não adianta. Entrando nos fake aí. Tem o Almeida, mais um abraço. Deixa eu te falar. Então, o que acontece? Você pegou a âmbito federal. Só que o grande problema nosso hoje é que a gente se discute muito o federal, mas esquece de olhar o nosso quintal. Aí eu te falo, como que está a nossa cidade hoje? Eu não vou discutir e não vou ser leviano de atacar aqui pessoas. Não vou atacar aqui pessoas. Uhum. Eu vou falar de gestão. É diferente de você falar de pessoa. Porque discurso mentiroso é só para quem não tem capacidade, para quem não sabe o que fala. Porque no dia de amanhã, que é uma outra frase que eu vou te dar agora, é muito melhor você amarelar do que depois você ficar vermelho de vergonha. Porque hoje, quando você fala o assunto da Copasa, igual você falou, e nós estamos aqui ao vivo, isso aí vai ficar gravado. Eu quero Gustavo, veja. Deixa eu te falar. A Copasa vai continuar. Vai continuar. Não vai tirar. Não tem como tirar, não. Não vai tirar. Então, o discurso, ele enganou, porque quando o discurso engana? Quando ele é um discurso que a gente sabe que ele não é verdadeiro. Correto. Ok? Então, esse discurso pegou muita gente, porque as pessoas estavam vendo lá a taxa de esgoto, aquela taxa alta. Se a Copasa era uma pauta estadual, como é que o cara vai chegar e vai cortar a taxa de esgoto? Quem tem poder para legislar sobre isso é a Assembleia de Minas, é o governador do estado. Agora, o Cleitinho tá na captura. Renovar a concessão, aí sim você discute com o município. Mas você não pega uma Copasa que está aí há mais de 30 anos aqui na cidade, você tira isso do dia para a noite, não. Tem que ter uma discussão, você tem que saber qual que é a empresa que vai vir. Inclusive fizeram a visita aí, até com um filho de um político aqui da região. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Fizeram tudo isso. Então, o conflito, ele vai chegar. Você já viu muito na internet, assim, expectativa e realidade. Então, consegue, faz ganha aquele monte de likes. Porque hoje em dia a vida tá chata. Tem gente fazendo qualquer besteira aí pra ganhar likes.
Só que, meu amigo, nós não estamos tratando de like, nós estamos tratando da vida das pessoas. Nós estamos tratando de uma cidade com 280 mil habitantes. Então, quando a gente leva para nível federal, beleza, o que aconteceu lá, mas e aqui? Como é que está o nosso quintal? Aí eu te falo, quanto que Ipatinga arrecadou em 2021? Foi o primeiro ano de governo. Quanto? Fala pra mim. 1 bilhão e 58 milhões. Em 2021. 2022 tem dados já? 1 bi e 90 e poucos milhões. E o orçamento que foi para a Câmara agora deles. O orçamento o orçamento foi aprovado na Câmara falando que em 2023 vai arrecadar 1 bi e 500. Isso é dados dele. Se vai arrecadar até o final do ano é outra coisa. Mas é o que ele mandou para a Câmara. Só que... E a promessa era enxugar. Olha pra você ver. Eu lembro. IPTU ia cair, Bertânia ia cair, fulano ia cair. Então é o seguinte... Em 2021 e em 2022, já foram gastos 2 bilhões de reais em Ipatinga. E aí eu te falo, me mostra uma grande obra de infraestrutura na cidade de Ipatinga. Me fala se o transporte coletivo de Ipatinga hoje funciona. Me fala se o faixa azul foi retirado. Foi não. Na verdade, o faixa azul tá crescendo, né? Então, é isso que eu falo. O que realmente, de fato, está sendo feito? Porque o discurso da política foi muito bonito. A nova política, o resto, todo mundo é raposa, todo mundo é velho na política. Não existe velho na política, existe quem tem conhecimento, quem tem capacidade, quem tem trajetória, quem conhece essa cidade. Eu conheço essa cidade. Eu nasci aqui. Eu comecei minha vida com 18 anos na prefeitura, de estagiário, já falei, mas eu nasci aqui. Eu estudei para poder conhecer. Eu tenho 20 anos de prefeitura, de câmara, fui ordenador de despesa, tenho as mãos limpas, não tem nenhum processo sequer. Puxa aí. Nenhum. Prestação de contas de campanha, tudo aprovada sem ressalva. Mas isso não passa da minha obrigação. Porque muitas vezes hoje em dia falar que é honesto, o cara tá achando que é vantagem, não é obrigação. O cara que acorda cedo para trabalhar, ele não tem que ser honesto? O pastor que tá lá na igreja, você que tá na igreja, todo mundo não tem que ser honesto no dia a dia, a gente não tem que estar ali. Então o político também é obrigação ser honesto. Só que parece que inverteu o valor na campanha e falou assim, a nova política contra as velhas raposas, que é isso? Não existe novo, existe velho, existe atitude, existe caráter, existe história. Aí eu te falo, a Ipatinga da oportunidade, a Ipatinga das possibilidades, aquela Ipatinga do desenvolvimento que a gente tinha anos atrás, hoje, pode pegar aqui,